Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bem, eu não vou fazer um vídeo longo porque já fiquei mal disposto, mal vejo, mal me lembro dos crimes que foram cometidos contra mim na internet. Fico logo a ferver. Logo a ferver. Os tais impulsos que temos que controlar. Não há cá controle coisa nenhuma quando cometem crimes contra os senhores. Há controle se o Estado de Direito interferir. Se o Estado de Direito não interferir, os senhores têm que defender, como é evidente. Se é bom, não é se é parvo. Bom, mesmo, fico já virado, filhos de uma grande égua. Bem, vou falar do... Está na lei, quer dizer. Não tem nada a ver com a vida privada das pessoas. Uma coisa impressionante. Jesus. E as redes sociais são mesmo redes antissociais. A pior coisa que uma vez vi à face da Terra. Mas pronto, vamos falar do... para não me chatear, da questão da Assembleia da República. Aguiar Branco fica Presidente da Assembleia, como sabem, e o Chega não conseguiu eleger o Vice-Presidente da Assembleia da República. O que é vergonhoso. O que é vergonhoso porque realmente, quer dizer, vamos ser realistas, não é? Quer dizer, se efetivamente o Chega líder da oposição, nem Vice-Presidente da República nem secretário, foram chumbados os nomes de Pacheco de Maria e Filipe Melo. O que o PS e a revisão constitucional não é uma prioridade para os socialistas. O André Ventura ficou muito desiludido, diz que esta legislatura será a última da Terceira República. O André Ventura tem que ter cuidado com isso. O André Ventura, que eu gosto tanto dele, como sabem, ele encosta-se muito ao salazarismo com esta conversa. A Terceira República, a Terceira República é a República da Democracia. Acabar com a Terceira República é acabar com a República da Democracia. Acabar com o regime socialista é outra conversa. Mas o André Ventura generaliza um bocadinho. E por isso é que o pessoal também lhe corta tantas vasas. O PSD e o PS. Porque ficam muito irritados com essa conversa. Se afinal quem é que lhe encomendou o sermão, não é? Ficam muito irritados com essa conversa da Terceira República, os 50 anos, por isso é que ficam muito irritados mesmo, entendem? E com alguma razão, sim, com alguma razão. Conheço que o André Ventura estica muito a corda, porque como está associado aos partidos de extrema-direita na Europa, e vê-se as políticas da extrema-direita na Europa, na Polónia, na Hungria e noutros afins, o que Salvini fez em Itália com os imigrantes foi dantesco. Que o homem estava cheio de razão, tinha que proteger a costa italiana e tinha que proteger o país. Sim, mas bolas. É que a extrema-direita é como o Trump na América, nos dias de hoje. Até os estudantes estão lá por tabela. Entendem? Os estudantes portugueses em Harvard, eu mexo-me bem nesse meio, os estudantes portugueses em Harvard estão atrapalhados, não sabem se voltam ao país, vão para fora, do verão agora para Portugal, isto, aquilo e aquilo outro, não sabem se podem entrar. Da Harvard, não são ali do Caquinha Fonseca Benevides. Por isso eu acho execrável que, enfim, o pessoal também veja a extrema-direita como uma solução. Não é uma solução, ok? Não é. A direita securitária é uma soluçãozinha, mas eu reconheço que o André Ventura também se põe em jeito com esta conversa de Terceira República acabou isto, aquilo e aquilo outro, porque a Terceira República é a democracia, quer dizer, e é aí que eu quero chegar. Dir-me-ão, o Diogo Pacheco de Amorim merece a eleição para Vice-Presidente da Assembleia da República? Merece. Mas devido ao lastro que tem na sua
Vida, que pertenceu à extrema-direita daquele tempo, do jornal Spínola. Zé Meglos Judice também esteve lá, mas enfim. Mas devido a ter pertencido à extrema-direita e agora estar a pertencer a um partido que é desde a secretária quase extrema-direita, pois. Quem é que foi eleito? Teresa Moraes. Vou-vos dar aqui os números. O Teresa Moraes do PST foi eleita com 196 votos a favor. Marcos Prestrelo do PS foi eleito por 128 votos e Rodrigo Saraiva da Iniciativa Liberal por 179 votos. O Chega, que teve muito mais votos que a Iniciativa Liberal e mais mandatos que o PS, falhou a eleição apenas por um voto. Teve 115 votos a favor, metade da Assembleia. A Assembleia tem 230 deputados, como sabem. 115 a favor, 115 brancos e 0 votos nulos. Está mesmo partida a Assembleia. Filipe Melo, que tem grandes preconceituos para o COS com a doutora Isabel Moreira, candidato a vice-secretário da mesa, para trabalhar com o seu professor Mitar Ribeiro, teve 113 votos a favor, 117 brancos e 0 nulos. Porque é que o professor Mitar Ribeiro é mais consensual? Porque é um gentleman, é um académico puro, como a gente já percebeu há muito tempo, não é? Filipe Melo, candidato a vice-secretário da mesa, já vos disse que foi o professor Mitar Ribeiro que me convenceu a simpatizar com o Chega. Eu antes estava muito desconfiado do Chega e do André Ventura, até o professor Mitar Ribeiro entrar no partido, como sabem. Já disse isso 1000 vezes. Chegam aqui, veem um vídeo de 5 minutos, vão-se embora, não percebem nada disto. E depois ainda por cima fazem o que fazem na internet às pessoas de bem. Sim, senhor. Filipe Melo, candidato a vice-secretário da mesa, teve 113 votos a favor, 117 brancos e 0 nulos, falhando a eleição por 3 votos. Foi mesmo por 3. A vice-presidente indicada pelo PST, Teresa Moraes, conseguiu 196 a favor, 34 brancos e 0 nulos, enquanto o candidato do PS, Marcos Prestrelo, obteve 128 votos a favor, 102 brancos e 0 nulos. Rodrigo Saraiva, como eu vos disse, candidato da ela vice-presidente, foi eleito com 179 votos a favor, 51 brancos e 0 nulos. Foram eleitos todos os candidatos a secretários da mesa, inclusive o meu grande confrade, o professor Mitar Ribeiro, um grande abraço para si, incluindo o do Chega, os sociais-mercados Francisco Figueira e Germano Rocha, o deputado do Chega, o seu professor Gabriel Mitar Ribeiro, e o deputado do PS, Joana Lima. Foram todos eleitos a secretários da mesa, porque o professor Mitar Ribeiro é muito mais moderado. Não tem histórico de extrema-direita como o Pacheco Amorim, não tem aquela personalidade mais complicada do Filipe Melo com a Teresa Moraes, com a Isabel Moreira. A Teresa Moraes, que o pessoal dos serviços secretos não gosta nem um bocadinho, é uma chata. e é mesmo uma chata. E o professor Mitar Ribeiro é um movimento muito mais consensual, apesar de também ter cuidados para o COS com o pessoal do costume, não é? Para vice-secretários foram eleitos os deputados do PST Sandra Pereira e Gonçalo Valente e a deputada da PS Susana Correia. O Conselho de Administração da Assembleia da República foi eleito 216 votos a favor e 12 brancos. Este órgão é composto, Conselho de Administração da Assembleia da República. Este órgão é composto por Emílio Guerreiro, PST, Pedro Frazão do Chega, também lá está, um abraço para si, sou deputado, Pedro Frazão, Pedro Vaz, PS, Rui Rocha, IL, Rui Tavares, Livre, está lá o Rui Tavares com o Pedro Frazão, vai ser bonito, Alfredo Maia, PCP e João Almeida, CDS. João Almeida, um abraço, caro amigo, um abraço, bons tempos. No dia que eu fui para a noite com a fadista, que agora é muito conhecida, que eu nunca me lembro do nome dela, que trabalhava para a Maria da Feira, para o Senhor Vinho, que era amigo deles, como sabem, foi no dia que o João Almeida foi com o amigo dele também para a Casa de Fados, e estava a olhar para mim como cara. Lembras-te disso, João? Lembras-te disso? Eu não trato o João Almeida por tu. O único que eu estava no CDS por tu era o LP, que chegou a Ministro da Segurança Social. Nem o Portas, nem o Oriza, nem o Diogo. O Diogo Moura também tratava por tu. O Diogo Moura, que é vereador da Câmara Municipal de Lisboa, também tratava por tu. O Adolfo Mesquita Nunes também tratava por tu, mas não gostava nada. Ele é que tratava por tu e eu, não nos conhecemos lá nenhum, mas pronto. O Adolfo Mesquita Nunes, que também chegou à governança, ao secretário de Estado, como sabem. E o João Almeida nunca tratámos por tu.
O Pedro Guerra, claro, então dávamos para você, eu e o Pedro Guerra. O António Carlos Monteiro a mesma coisa. Deixa cá ver. O Magão Félix, cá, se eu estou para a Clodo, como é evidente. O Nuno Melo, se eu estou para a Clodo, muito bom rapaz, Nuno Melo. Paulo Núncio, um gentleman, se eu estou para a Clodo, como é evidente. Era muito poucos os que eu tratava por tu, muito poucos. Para concluir, André Ventura, em declaração aos jornalistas, considerou que a falha de eleição do deputado do Chega foi uma nova traição. Não se compreende num partido que é o segundo maior do Parlamento, os outros partidos devem mandar em tudo, disse André Ventura. Estão a fazer um cordão sanitário a um partido que os partidos escolheram. Eu compreendo, mas o amigo não ajuda muito se fala da prisão perpétua, da castração química, tratar os imigrantes abaixo de cão. Com muita razão, está cheio de razão que isto foi a perdinha aberta, mas o modo, o tom tem que ser um bocadinho mais moderado, cara amiga André Ventura, senão o pessoal não o deixa mandar. Só quando chegar a primeiro-ministro. E cai logo, se não tiver maioria absoluta. Um abraço para si, cara amiga André Ventura, deixe lá isso das prisões perpétuas, das castrações químicas e dos imigrantes serem tratados abaixo de cão como o Salvini, ou como o Trump, não é uma boa ideia. O povo não quer isso. Eu não percebo nada do povo, porque o povo é estúpido, mas acho que percebo o suficiente. Vamos para a tese, e depois vamos para o professor Pinto de Albuquerque, e acabou. E não vou fazer um vídeo longo, fiquei logo virado, mal vi a lei acerca dos crimes que foram cometidos contra mim na internet. Fiquei logo virado, acabei logo o vídeo. Fico muito irritado logo, muito irritado, muito. Qual controle de impulso, qual carapuço, é quase logo a espumar. Mas enfim, vou para a matéria. Como qualquer pessoa, como o outro do martelo que estava a estragar a loja toda, o homem trabalhou uma vida inteira para ter a loja e os maluquinhos bandidos que estavam a estragar a loja toda e o homem vestiu com o martelo para dar nos outros, como é evidente. Mas o que é isto? Eu trabalhei uma vida inteira para ter a minha vida organizada, estou-me a estragar a vida. No caso dele foi a profissão dele também, então o homem tinha um negócio ali, porta aberta. Mas a pessoa trabalha uma vida inteira para organizar a vida dela, em termos profissionais, e os maluquinhos vêm, estouram com tudo, só porque são malucos. Filhos da puta, tinha que sair, peço imensa desculpa, fiquei logo virado. O que é que se faz uma pessoa desta? Quer dizer, o outro estava cheio de razão, como é evidente, com o Marcelo, como é evidente, todos vão chegar a vida toda ao homem. E por mim falo, não é? Mas o que é isto? Quer dizer, seja por ideias políticas, seja por que razão for, seja por invejas, seja por que razão for, quem vos tenta destruir, os seus só têm que responderem com conformidade. O outro com o martelo estava cheio de razão. Graças a Deus teve lá a filha que tirou o martelo da mão, porque o homem fazia uma desgraça, como é evidente. O que é isto? Estou a destruir-vos a vossa vida toda, que os senhores estão 20 ou 30 anos, no meu caso está aí a trabalhar com uns malucos para ter uma vida organizada, e vêm uns doidos e pumba, encabeçados, bandido puro. Por amor de Deus, já nem vou falar. Começo logo a ferver. Falta aqui o engenheiro Avelino dizer ao professor, vamos avançar. O engenheiro Avelino com a sua pervertidade. Um grande abraço para si, engenheiro Avelino. O engenheiro Zé Luís já sabe o que é que casa gasta. Enfim, um abraço, caros amigos, e acabo, amigos Zé Luís, os residentes. Tínhamos ficado na perturbação esquizotípica da personalidade, em que eu vos dei a nota do Palermo, como sabem. E por isso, esta é a minha tese altamente em direito penal. Para mim, o momento alto da minha vida é ler o Código Penal e fazer 30 flexões quando fiz no treino de pino. Fiquei todo contente, por isso é que eu estou a treinar tanto. Ainda estou muito virado e estou mesmo a treinar para o combate, como já perceberam, né? Fiquei como o meu mestre tia lá do Karatê, estás a treinar para os Jogos Olímpicos, depois para ser assaltado. Fico um touro, mas touro, qual controle impulso, qual carapuça, mas está bem, está. Uma pessoa faz uma vida inteira a trabalhar, está que nem um camelo, a organizar a vida, e vem os dois partem isto tudo, como o outro lá da loja, na América, coitado do homem.
Opa, por amor de Deus, o que é que se faz uma pessoa destas? Martelo? Opa, o martelo? Martelo é pouco, filho. Martelo é pouco. Melhor uma HK21. Mas enfim, vamos continuar, senão começo mesmo a chatear, mas não vai ser longa, fiquei logo virado. Sem que isso signifique a aceitação de que não é de todo em todo impossível determinar com um grau de certeza razoável, isto é, as minhas palavras, me entendo totalmente direito penal, em relação à jurisprudência italiana. Se a atuação criminalmente relevante correspondeu a um ato irresistível, estão a ver? Se a atuação criminalmente relevante correspondeu a um ato irresistível. A minha situação é um bom exemplo, e a questão do homem coitado que foi com o martelo atrás dos coitados, dos bandidos que estavam a partir a loja toda, que ele não tinha nada a ver com o assunto lá do Rodney King e dos motivos de Los Angeles, não é? E mesmo a cor da pele, era um senhor negro, e supostamente os bandidos negros estavam-se a revoltar porque a polícia branca tinha batido no Rodney King. Não, o bandido não tem cor da pele, já estou farto de dizer. O bandido não tem autoridade moral. O bandido é criminoso. É crime. Tem que ir para a cadeia. Se tiver sorte, se não tiver sorte, se cruza com a pessoa errada, acontece-lhe muito pior. Não é? Mas enfim, não me quero chatear. E esta questão do ato irresistível é tal coisa. Fervem, deixam as pessoas num estado de nervos tal, quando os estão a destruir, que o outro coitado, legitimamente, saiu com o martelo. Estou a destruir a minha vida. Como é evidente, não é? Por mim falo. Ou se este ato poderia ter resistido o agente do crime se assim o tivesse desejado. Sim, a consciência disso tudo é preciso ter muita calma, não é? Muita calma mesmo. Não deixa, todavia, de reconhecer-se também aí que não existe atualmente uma base científica segura e precisa capaz de medir a capacidade de autocontrole ou suscetível de determinar qual seria o grau de controle apropriado na ocasião. Eu vou repetir. Vejam bem no que é que eu ando metido. Não há, para a jurisprudência italiana e para ninguém no direito penal e na ciência, não deixa, diz aqui a jurisprudência, de reconhecer-se que não existe atualmente uma base científica segura, precisa e capaz de medir a capacidade de autocontrole ou suscetível de determinar qual seria o grau de controle apropriado na ocasião. Se os senhores estão a fazer a vossa vida, não fazem mal a ninguém, e vos tentam destruir a vossa vida profissional, pessoal e familiar, qual é que é o grau de controle apropriado? É como o outro que sai com o martelo disparado da loja, portanto, para ter a loja toda e arrebentar-lhe com a vida profissional toda? Ou não? O que é que os senhores faziam? Foi o que uma vez fiz numa live em exercício. Qual é a vossa reação? O poder agir de outra maneira do Hans Welsel, da Escola de Legislação. Como é que agimos de outra maneira se estão a fazer isto contra os senhores? Crimes do Código Penal, não estamos a falar de bocas nem de parvoíces, estamos a falar de crimes do Código Penal. Crimes graves, gravíssimos, como o caso de denúncia caluniosa, 1 a 8 anos de prisão. O que é que os senhores fazem? O que é que os senhores fazem quando é uma pena de prisão maior que assaltantes que esfaqueiam os senhores num assalto? Não é? É só para verem a gravidade do crime. O que é que os senhores fazem? Como o outro coitado que está lá, e aqui é que está, não há base científica, o outro coitado lá com o martelo, não é? Não há base científica para se perceber o grau de controle, porque realmente o Palermo diz o mesmo. Mas a pessoa média, o homem médio, como dizia o Quetelet, o homem médio, mas como é que o homem médio reage? Quer dizer, como é que o homem médio reage? Depende da pessoa. Se a pessoa sacrificou-se toda a vida, o homem coitado com o martelo sacrificou-se toda a vida para ter aquela loja, coitadito, estava lá tudo, investiu, como dizia o tio Freud, investiu todo o seu capital emocional naquela loja, e o seu capital patrimonial, o seu capital físico, como a minha carreira. Eu dediquei-me que nem um louco, desde muito jovem, ao estudo, ao trabalho, à carreira, para ter uma vida estável, para ter uma vida profissional estável. O que é que se faz quando isso é posto completamente nas ruas da amargura, não é? Qual é o controle emocional que a base científica consegue determinar? Ninguém sabe. O que é que a pessoa... Lá está, eu estou farto de dizer que as redes sociais são promotoras de homicídios, porque fazem coisas tão hediondas que vão determinar que o outro lado reaja ao homicídio, porque a pulsão da morte é desencadeada. É logo, a pulsão da morte, a pulsão da sobrevivência pura, com uma agressividade tal,
típica do complexo de Édipo Craniano. A inveja e o ódio são irmãos gêmeos. Uns vão para a inveja, os outros vão para o ódio. É discurso de ódio, típico. E depois é a ação de ódio. Ninguém sabe qual é o grau de controle apropriado na ocasião, como diz aqui a jurisprudência italiana. Por isso, para concluir, por aqui se antevê a extrema dificuldade colocada, as palavras são minhas agora, colocada pela introdução em sede processual penal do tema das perturbações da personalidade enquanto causa de exclusão ou diminuição da capacidade de querer. Causa de exclusão de culpa vamos analisar no Código Penal. É aqui que está. Ou diminuição da capacidade de querer, ou seja, o livre-arbítrio do autor. O autocontrole. Vamos buscar o martelo ou não? Partimos a focinha ou outra ou não? Pomos no cadeira de rodas ou não? Ou pior, o autocontrole ninguém sabe. Ninguém sabe. A jurisprudência italiana é bastante razoável, como é evidente. Ninguém sabe. Como é que os seus reagem depende do que é que fiz, do mal que está a ser feito, não é? Depende do grau de maldade, depende da vossa personalidade, depende se são tubarões ou se são tigres ou se são gatinhos, como eu costumo dizer. Depende, se são um gatinho, o outro leva uma arranha dela. Se são um tigre, pois vão lá dar uma cabeçada ao tigre e vão ver o que é que vos acontece. Bem, eu estava aqui a ler e fechou. Não, porque começo logo a ficar muito irritado, como sabem, né? E começo logo a disparatar, não é? Quer dizer, não, já fechei isto, porque começo mesmo a ficar muito virada. Muito. Aliás, como se vê logo pelo montão, enfim, não é? Porque é demandante até espera, mas, enfim. Pronto, já estou aqui a encontrar outra vez onde é que tinha ficado. Para concluirmos, enquanto causa de exclusão ou diminuição da capacidade de querer do autor de um facto típico e ilícito, é precisamente no âmbito do processo penal que a diversidade de abordagens do fenómeno e a ausência de teorizações científicas consensuais e seguras se projeta de forma particularmente dramática, sujeitando a tarefa da aplicação do direito, no caso concreto e no caso, à confrontação com as profundas controvérsias que acompanham hoje os vários paradigmas explicativos das doenças mentais, em especial fora das psicoses, como tentámos demonstrar. Com efeito, não obstante reputarem-se como corretas e pertinentes as considerações tecidas pela jurisprudência italiana, eu cedo que eles fizeram um grande trabalho, o caminho percorrido leva ao emergir de uma eventual perplexidade salientada por avisados dogmáticos. Como já aduzido, o avisado dogmático obviamente é o professor Figueiredo Dias, né? Como sempre. O avisado dogmático, eu não perdoo a menino Jesus, né? Como já aduzido para Figueiredo Dias, a pretensa diminuição da culpa e consequentemente da pena, em resultado da imputabilidade diminuída, cria uma aporia insuportável em perspectiva político-criminal. O professor Figueiredo Dias mete o dedo na ferida. Existe em direito penal, parte geral, tomo 1, questões fundamentais, a doutrina geral do crime, 2004-2007, página 539. Vou só um bocadinho para o professor Pintal Pequeno, que fiquei muito irritado, como sabem, com a alteração, a 46ª alteração ao Código Penal, né? A proteção jurídico-penal da intimidade da vida privada, vulgo profissional e familiar e social na internet, que os criminosos, enfim. Para concluir, a Lei nº 101/2019 de 16 de setembro, que altera o Código Penal adequando os crimes de coação sexual, violação e abuso sexual de pessoa internada ao disposto na Convenção de Istambul e o Código de Processo Penal em matéria de proibição e imposição de condutas, que altera os artigos 163, 164, 166, 177 e adita uma secção 3 integrada pelos artigos 177 a 179. A Lei nº 102/2019, de 6 de setembro,
que acolhe as disposições da Convenção do Conselho da Europa contra o tráfico de órgãos humanos, alterando o Código Penal e o Código de Processo Penal, que altera os artigos 5 e 11 e adita o artigo 144b. A Lei nº 32 de 2020, 18 de agosto, que altera o regime sancionatório aplicável aos crimes contra animais de companhia, a menina Pani e Nesta Real, procedendo à 50ª alteração ao Código de Processo Penal, e à 37ª alteração ao Código de Processo Penal. Vejam bem o grau de rigor do professor Pinto Albuquerque. Vai à linha, vai à vírgula. Nem vou falar de vírgulas, enfim. A 37ª alteração ao Código de Processo Penal e a terceira alteração à Lei nº 92/95 de 12 de setembro, que altera os artigos 387, 388 a 389. E ainda temos aqui mais um bocadinho. Fica para a próxima. Muito obrigado, um abraço.